Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Esse canal tem como objetivo principal auxiliar, cooperar e colaborar com os estudantes de Direito. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou comentar o artigo 2º do Código Penal brasileiro. Vamos à redação. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de ser considerada crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos repetir a redação? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de ser considerada crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É importante falar que quando se trata do artigo 2º, a gente está falando do tempo da lei no tempo. Então, a gente fala de lei anteriores, lei posteriores. Então, a gente está falando da lei penal no tempo. E como ela age? Ela vai retroagir? Ela não vai retroagir? Que hipótese ela vai voltar? Que hipótese ela não vai retroagir? De uma forma geral, a lei não retroage, com exceção para beneficiar o réu. Isso está na Constituição. Vamos lá para... Está no artigo 5, no inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Dentro dessa perspectiva, para a gente entender melhor quando que uma lei retroage no tempo e quando uma lei não retroage, nós temos 4 implicações. A primeira é a abolition criminis, que pronuncia abolition criminis, que significa abolição do crime. Quando uma conduta não é considerada mais crime, aquele fato foi descriminalizado, aquele fato não é mais ilícito, aquele fato não é mais um crime. Um exemplo clássico é o adultério. Artigo 240 do Código Penal. Em 2005, o adultério foi descriminalizado. Hoje, o adultério não é considerado mais crime. Porque o que aconteceu? Foi uma abolition criminis. O adultério foi descriminalizado e hoje não é mais crime. O segundo ponto dessas implicações é a legacy, a nova lei melhor, novation legis imiriam, quando existe a aprovação de uma nova lei melhor. O que significa uma nova lei melhor? Uma nova lei que abranda, ela é melhor para o réu. Ela é melhor para o réu. Eu vou dar um exemplo prático. O sujeito foi pego com furto em 2007, um exemplo hipotético. Em 2000 ele pegou uma pena de 4 anos. Em 2008 entrou uma novatio legis in milium, que é uma nova lei melhor, que diz que em crimes de furto, a lei passa a ser de 1 ano apenas de detenção. Então a lei retroagirá em benefício do réu. E esse réu, que talvez esteja em julgamento e ainda nem foi condenado e nem foi preso em si, né? Ele terá os benefícios desse abrandamento da lei. Porque a nova lei melhor retroage em benefício do réu. Por quê? Está na Constituição, né? Em regra geral, a lei não retroage, com exceção para beneficiar o réu. Agora a gente vai para um outro quesito que é a nova lei pior. Novation legis impugis, que é a nova lei pior, que é uma lei mais severa,
mais grave. Vamos voltar ao mesmo exemplo que eu dei anteriormente. O sujeito é pego por furto e tem uma pena de 4 anos. Em 2003. Em 2005, entra em vigor uma Novatium Legis Impugis, uma lei mais severa, uma lei pior, que fala que a pena para furto é de 8 anos. Minha pergunta é, essa lei vai retroagir, vai aumentar a pena daquele réu anterior de 2003, que está respondendo a um processo de 2003? Não. Ela não vai retroagir, porque a lei só retroage em benefício do réu. Eu quero abrir aqui uma observação a 2 tipos de crimes que é importante citar aqui. Vou complicar um pouquinho, mas vou tentar ser bem objetivo nas minhas palavras. O crime de permanência e o crime continuado. Desculpa, o crime permanente e o crime continuado. O crime permanente é aquele crime que vou dar um exemplo clássico, é o sequestro. O sujeito sequestra a vítima e o crime começa hoje e perdura. Esse é o crime permanente. Perdura por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e vai. Quando o sujeito é pego, é uma suposição. Já está regendo uma nova lei, uma Novatium Legis Impugis, uma nova lei pior. Aí, nesse caso, a lei é aplicada. Vamos dar um exemplo do crime permanente. O que é o crime permanente? É aquele crime que o sujeito faz um crime atrás do outro, no mesmo ambiente, com as mesmas circunstâncias. Vou dar o exemplo de uma caixa de um supermercado. O rapaz é caixa do supermercado e todo dia ele furta R$15, R$20. Todo dia ele furta uma certa quantia em dinheiro. Crime contra o patrimônio. Quando ele é pego, já está em vigor uma nova lei pior. Aí aplica-se. Mas vamos supor que ele é pego um dia antes de estar em vigor essa nova Novatium Legis Pugis. Aí ele vai responder pela lei anterior, que não é a pior. Por que isso? Porque uma lei só pode retroagir, como eu falei já aqui, em benefício do réu. Então, aí cai no princípio da continuidade, que por mais que uma lei é revogada, ela entra dentro de um contexto, e também existe a ultratividade da lei. A lei anterior vai lá no futuro, mesmo ela já tendo sido revogada, em benefício do réu. E aí eu vou para o 4º item, que é a Novatium Legis Incriminadora, que é quando quando um fato lícito passa a ser ilícito, passa a ser crime aquele fato. E a Novato Legis Incriminadora, como a Novato Legis Pugis, também não vai retroagir para prejudicar o réu. Espero ter ajudado, colaborado, e no próximo vídeo vamos tratar de comentar o artigo 3 do Código Penal. Muito obrigado. O artigo 3º, né? Muito obrigado.